Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui, Canal Luz, no fim do túnel, 10 de dezembro, terça-feira. Estamos em São Paulo, na capital paulista. Aí, meio nublado aí, talvez 20 graus, chuvas aí em várias regiões aqui da capital. Acabo de ver o comandante Robson dizendo que esteve no Congresso falando sobre os BRICS e que ele vê uma mudança aí no comportamento dos congressistas. Falou sobre a necessidade do Brasil ter uma política de defesa, uma estratégia nacional, enfim. A coisa está indo, hein? A coisa está andando, hein? Eu espero que continue assim, hein? Parabéns aí ao nosso comandante Farinazo, canal Arte da Guerra, um grande nacionalista. Ele criou um movimento aí grande de estudo de geopolítica, de análise de geopolítica, sempre com uma visão de muito amor, né, pelo Brasil, pelos brasileiros. Aí não é questão da pessoa ser de esquerda, de direita. Isso realmente não é o importante. O importante aí é que ele tem uma visão de que o Brasil precisa estar unido, né? E precisa começar a verificar que o mundo realmente, olha, não sou eu que estou dizendo, hein? Foi o general Mark Milley que disse: o mundo já é tripolar. O mundo é tripolar. Quem disse foi o ex-ministro da Defesa dos Estados Unidos. Quer dizer, se ele está admitindo isso, a gente não pode tomar partido no mundo por nenhuma dessas três nações fortes e poderosas que estão aí: Estados Unidos, China e Rússia. A gente tem que procurar transitar de acordo com os interesses daquilo que nós somos, né? E nós somos brasileiros. Inclusive, escrevi lá no meu blog: Sic transit gloria mundi, assim se vai a glória do mundo. As coisas vêm e vão, mas aquilo que a gente é permanece, né? A língua que você fala, o berço que te deu o leite materno, aquilo que te deu abrigo, enfim, aquela coisa da terra mãe, da mãe natal. Enfim, isso não é proselitismo, não é pieguismo, não é sentimentalismo. Nós somos brasileiros e vamos morrer brasileiros. É isso. Se você ama o seu país, se você quer o bem do seu povo, a gente não pode ser soberbo, né, com as pessoas. Nós não podemos nos colocar numa postura acima dos demais. Não, nós temos que nos igualar. Isso não tem nada a ver com ideologia. Isso é da natureza humana, né? Bom, é isso, pessoal. Sic transit gloria mundi, assim se vai a glória do mundo. A Síria caiu, fizemos vários vídeos aí sobre a Síria. A história será coberta por um banquete interminável de tomadas e interpretações sobre o que aconteceu, como que aconteceu, por que isso é tão importante, né? Bom, então hoje ainda vai ser um vídeo sobre esse tema, hein? Sobre este tema. Mas assim, vou procurar resumir ao máximo o assunto, né? Por quê? Porque, veja, repetindo, veja, não existe um vitorioso aí nessa história. A situação é muito mais complexa do que o que se imagina, né? Muito mais complexa. A tal ponto, pessoal, que, por exemplo, se discutiu que realmente a Rússia levou um golpe. Não vejo dessa forma. Suas bases militares estão lá. A China, o BRICS levou um golpe fatal. A China deve se envolver no Oriente Médio. Quem quer ir para o Oriente Médio? Alguém quer ir para o Oriente Médio aí? Bom, eu particularmente eu até admiro tremendamente a antiguidade daquela região, mas não tenho condição de querer viajar para o Oriente Médio, né? Uma coisa é o Pepe Escobar, que vive viajando para lá e para cá, né? Que vive se arriscando. Quer dizer, ele é talhado para isso daí. Outra coisa é o indivíduo que está numa situação de migração forçada, que é um refugiado, enfim, que é forçado a uma situação tremenda, impressionante, que em pleno século XXI a gente vê as coisas tremendas que temos visto, né? Essa é a importância do Oriente Médio realmente para nós, né? O que nós sabemos até agora sobre esse problema, hein? Veja, os rebeldes, né? Os rebeldes ficaram famosos, né? Bom, então, segundo o que se disse, eles tinham informado aí o país aí que é o mais controvertido de todos aí, que é a Turquia, né? Bom, eles falaram há 6 meses lá, de acordo com a Reuters, né? A grande agente de notícias, a Reuters, que eles iam lançar uma ofensiva na Síria, né? Bom, e daí
Ele informou isso há 6 meses, né? E aí a Turquia, tudo bem, né? Vai tomar, tá bom. Ela deu sua aprovação aí, tácita aí aos jihadistas, né? Aí, segundo o que se disse, os Estados Unidos, né, disseram que Washington não estava ciente de que a Turquia tinha dado uma aprovação, né? Bom, o que o Scott Ritter disse, veja, o Scott Ritter é sempre uma voz importante, né, na análise geopolítica, né? Bom, ele disse que a operação não tinha intenção de derrubar toda a Síria. Bom, só se usam bombas atômicas estratégicas para derrubar toda a Síria, né? Mas logo as hienas da região, né, que são os jihadistas, né, logo viram que as forças armadas sírias não iam lutar e não iam resistir. Isso aí foi uma coisa que ficou patente, né? Então, aí, esse ataque aí foi uma espécie de um teste, né? Como não havia reação, né, Israel, Estados Unidos e a Turquia viram essa fraqueza como uma oportunidade e ativaram suas várias células adormecidas, né? E também começaram a assediar discretamente os generais sírios e outras figuras influentes do exército para traírem o Assad, né? Daí o Scott menciona, quem falou também sobre essa traição foi o Martianov, né? Então, realmente os caras se venderam, né? Bom, na verdade já tinha um problema aí econômico antigo, né? Eles não têm recebido, recusaram o apoio dos russos, têm recusado, estão sob sanções, né? Bom, e daí o Scott, então, mencionou que o Scott Ritter, né? Ele, ele mencionou que o exército russo ofereceu várias vezes atualizar e treinar as forças do Assad nesses últimos anos, e o Assad recusou ajuda, hein? Então nós temos uma melhor compreensão de como é que, ou talvez não podia pagar pela ajuda, ou a ajuda não é, enfim, é complicado quando você para de investir na sua defesa, né? Muito complicado. Por isso que é importante essa coisa do Congresso Nacional começar a discutir isso. E também discutir que nós temos que ir também para. O mundo já é tripolar. Você não pode menosprezar a China e a Rússia. O mundo já é tripolar. Nós temos que realmente que valorizar isso daí. Né? Nós não nascemos americanos dos norte-americanos. Não, nós somos americanos porque nós estamos na América do Sul. E não porque nós somos americanistas. Não, não é esse o ponto. Né? É melhor ser brasilianista. Né? Bom, então, assim, a Síria se tornou um país fraco, fácil de tomar, né? É tudo que o imperialismo aí, anglo-americano, sionista queria, né? E aí Erdogan, o dúbio, né? O cara que vai para qualquer lado, né? Desde que seja para o lado que interessa para ele, né? Ele ofereceu um acordo ao Assad. Veja, esse é um ponto importante aí. Para trazer de volta alguns refugiados que estão lá na Síria, que estão lá na Turquia, para trazer de volta para a Síria. E também, assim, o Assad ele tem aquele problema lá dos curdos, né, que estão lá no nordeste da Síria, na fronteira turca. E ele gostaria que os curdos recuassem lá de suas posições, né? Aí o Assad também não quis, né? Bom, aí o ministro das Relações Exteriores do Irã, um indivíduo chamado Abbas Araghchi, não sei se pronunciei corretamente, ele falou: o Assad foi inflexível, né? Veja, se ele está com o exército dele fraco desta forma, por que ele é tão inflexível? Aí o embaixador sírio na Rússia, o Bashar al-Jafari, falou que o Assad está decadente. Ele está impopular e com um exército fraco e desmotivado. Quer dizer, então, bom, pode ser que esse embaixador aí está querendo ficar bem na fita, né? Agora que o Assad caiu, né? Tem novos governantes, ou um novo governante lá, que é o HTS lá, né? Bom, então ele começou assim a meio que falar contra o governo do Assad, né? Aí ele falou, olha, ele foi deposto e já deveria ter saído há muito mais tempo, né? E o colapso do governo, assim, em poucos dias, é porque ele é um cara impopular, ele não tem apoio dentro da sociedade, nem entre o exército, nem nas forças armadas, né? Ele falou isso a RT, a Russia Today, né? Então a fuga humilhante do chefe na cara da noite, né? E ainda acrescentou, a Síria aí já é uma puxação de saco, né? Ele falou, finalmente se tornou uma verdadeira pátria para todos os sírios, né? Não, tem muito sírio que ainda tem muito sírio que apoiou o Assad, né? Não é bem assim, né? Simplesmente as sanções primeiro derrubaram a economia da Síria, né? E depois o exército foi se enfraquecendo,
né? Foi criando um vácuo de poder, né? E aí você vê rede social, sabe, vai fazendo a cabeça ali inclusive da juventude, né? Quando você vê, os caras estão achando que jihadista é paz e amor, né? A subversão mental aí é muito grande, né? Você não toma um país se as pessoas também não estão meio, sabe, meio fora da realidade, né? E aí, inclusive, ele pediu aí para o povo se unir e cooperar com o novo governo jihadista. Então, veja, então, por isso até que eu fiz o vídeo de ontem, o terrorismo está normalizado politicamente, né? Isso parece que é uma tendência, hein? Bom, daí então disseram que o Assad recusou um acordo dos Estados Unidos para cortar os laços com o Irã. Veja, o Irã ele fornece aí, ele é um jogador importante aí, porque no Oriente Médio ele é muito importante, né? Porque ele é xiita, ele fez uma revolução islâmica, ele é um país forte, né? Que luta por sua soberania, né? É um país autossuficiente em energia, tem forças militares fortes, poderosas, né? Só que ele fica brigando com Israel e ou então ficam se criando uma briga entre o Irã e o Israel, a mídia principalmente, né? E o Irã ele fornece aí armamentos aí para o Hezbollah, né? Através do território da Síria. Agora, as pessoas falam, não, agora o Irã não vai mais fornecer nada para o Hezbollah. Lembrando que o Hezbollah está enfraquecido, né? Depois dessa ter rechaçado Israel no sul do Líbano, né? Ele não vai mais poder fornecer? Bom, na minha opinião, eles vão continuar fornecendo da mesma forma, porque eles usam túneis, né? Sei lá, tem outras formas que não seja necessariamente através do território da Síria, né? E aí a proposta foi, se o Assad impedisse o uso da Síria pelo Irã, os Estados Unidos retirariam as sanções comerciais. Isso saiu no The Washington Post. Bom, e aí ele também recusou isso daí, né? Você vê, ele estava acuado, né? Bom, então, de acordo com o Washington Post, o Assad deveria ter aceitado a proposta aí do turco Erdogan, né, cujo interesse era conter os curdos lá no nordeste da Síria, né, e também o Erdogan queria mandar de volta os refugiados sírios que estão na Turquia, né, que é um país também que está vivendo uma crise econômica, né, uma bom, tem muitos vídeos aí na internet, não sei se no TikTok, né, mas falou-se aí que tem vários vídeos de soldados do Assad, né? Naturalmente que a mídia ocidental ela quer mais é que esses vídeos se tornem virais, né? Por exemplo, tem um soldado lá que gritou que o Hezbollah traiu o Irã, o Hezbollah traiu a Rússia, o Hezbollah traiu o Assad traiu a Síria. A mídia israelense e sionista deve ter gostado, né, de falar. Bom, agora é dito que o Hamas apoia a revolução lá do jihadista. O Hamas. E dá as boas-vindas ao novo governo sírio. Então, minha gente, nada é simples, né? No reino da Dinamarca, né? Bom, então veja só, a Síria vem tendo um declínio lento e doloroso por causa dessas sanções econômicas da parte dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, vocês sabem, eles usam o dólar aí, sanções econômicas, eles impedem empresas de exportarem, de importarem, né? Então o país fica assim numa economia de subsistência, né? Então eles usam o dólar para sufocar a economia de um país, principalmente em um país que ele quer trocar o regime, né? Em 2020 teve uma briga lá em torno de Idlib, né? E desde então as sanções cresceram, né? Bom, o Assad, desde agora você vê numa retrospectiva do Assad, ele foi um bom homem, um líder até gentil, né? Ele era um homem gentil, educado, mas ele não foi um líder eficaz, né? A realidade é que o Assad ele nunca foi um homem talhado para governar. Veja, o Assad ele era um médico, um oftalmologista, estudando em Londres. O seu irmão mais velho, o Bassel al-Assad, o filho mais velho de Hafez, que era o presidente da Síria. O Hafez tinha dois filhos. O Assad, que a gente chama de Assad, mas é o Bashar. Ele tinha o Bashar e o Bassel. O Bassel é quem deveria herdar o poder, né? O Bassel estava sendo educado para isso, né? Treinado para isso, forjado para isso, talhado para isso, né? Bom, e daí ele morreu em um acidente de carro, em 1994, né? O Hafez, ele estava preparando o Bassel para sucedê-lo, né?
Após a morte do Bashar, o Bashar ele estudava oftalmologia em Londres. Ele foi chamado de volta à Síria. Ele abandonou sua carreira e virou. Do dia para a noite ele virou um governante político e um chefe militar. E o Hafez al-Assad começou a preparar o Bashar para liderar a Síria. Escreveu ele no treinamento militar intensivo, né? Posicionou dentro do governo. Apesar da sua total falta de experiência política, o Bashar acabou sucedendo seu pai como presidente. Após a morte de Hafez, no ano 2000, o irmão já tinha morrido, né? Veja, o irmão que morreu, veja, era um indivíduo talhado, ele era treinado em paraquedismo, ele era forças especiais, ele era treinado nas academias militares soviéticas, quer dizer, ele tinha um conhecimento de ciências militares, de ciências políticas, era major, era comandante de uma brigada da Guarda Republicana, quer dizer, e o Bashar, veja, o Bashar ele pareceu então um homem indiferente ao exército, ele deixava tudo para os generais, né? O que foi resultando numa lenta corrupção aí do alto oficialato militar. Então a hierarquia militar ela tem dificuldades com amadores no comando, hein? Imagina então um governante que tem uma fala mansa, que é educado, que queria ser médico, aí ele é colocado numa posição aí, numa região bárbara, hein, repleta de inimigos cruéis por todos os lados. Né? E assim, sem dizer a quantidade de quinta coluna que tinha ali, em civis, políticos, militares da própria Síria, e que agora condenam o Bashar. Né? O Bashar é fácil condenar agora, né? Agora dizem a Síria não merecia o Bashar al-Assad, né? Bom, parece que hoje em dia nenhum país merece um líder que seja atencioso, moderado, equilibrado, educado, de fala mansa, né? Que tem uma família perfeita, uma família cristã, uma família tradicional. Veja só os e-mails do Bashar al-Assad, foram hackeados pelos rebeldes no início da guerra, veja. Eles encontraram lá nos e-mails do Bashar al-Assad singelos bilhetes de amor para sua esposa. Saiu na CNN isso daí. Um desses bilhetes dizia, olha, se formos fortes juntos, superaremos isso, meu amor. Eu te amo. O Assad escreveu no dia em que a Liga Árabe suspendeu o monitoramento na Síria por causa do aumento da violência. Dias depois, aí, quando o jovem oftalmologista que virou um autocrata, né? Dias depois que se encontrou esse e-mail, ele se encontraram outro e-mail. Ele rabiscou um coração rosa e vermelho no iPad e enviou por e-mail para a sua esposa, a sua primeira dama. A esposa escreveu de volta: às vezes, à noite, quando olho para o céu, começo a pensar em você e me pergunto por quê? Por que eu te amo tanto? Penso e sorrio, porque sei que a resposta é quilométrica. Bom, então você vê, né? Você vê que os rebeldes devem ter ficado assim muito. Né? Bom, nem quero pensar o que eles fizeram com essas coisas tão pessoais, tão particulares, né? Bom, e após a derrubada, né, do governo do Assad, os rebeldes saquearam a residência do Assad, encontraram seu álbum de família particular. Tudo que se vê ali é um homem completamente dedicado à sua família, uma família saudável. Quer dizer, um grande contraste com essa imagem cretina e que a mídia ocidental colou nele, que ele era um ditador terrível, né? Tudo isso daí, né? Agora se diz que o Assad pretende voltar a uma vida privada, lá na Rússia, em Moscou, abrir uma clínica de oftalmologia e viver discretamente, né? Então, essa era a sua verdadeira vocação, né? Então o pessoal fala, foi uma grande vitória para o imperialismo, para os Estados Unidos. Será? Eu não acredito nisso, que foi uma grande vitória. Não, não acredito. Acho que foi, sabe, tem jihadista aí. Será que eles são tão amigos assim de Israel quanto se pensa? Será que eles são tão assim amigos dos Estados Unidos assim? Sabe, essas pessoas elas mudam de lado também, né? Veja, a Rússia perdeu o quê? Veja, até agora a Rússia não perdeu nada, se você parar para pensar, né? Sabe, ela já, na verdade, assim, ela perdeu uma despesa a mais que ela tinha lá na Síria, né? Ela defendeu aquilo quando era possível, lá em 2015, né? As bases da Rússia estão lá no mesmo lugar. Bom, muitos defendem aí que Israel e os Estados Unidos alcançaram uma vitória fantástica sobre seus inimigos, né? Olha, isso aí 95% é propaganda, é soft power, né? Se o Hamas tem boas relações com a HTS. Né? O ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 2023 desencadeou um efeito dominó de consequências funestas, desastrosas aí para o Oriente Médio, principalmente para Gaza, né?
Bom, eu defendo aqui no nosso canal, desde o começo, eu defendi que o 7 de outubro de 2023, o ataque do Hamas, foi uma ação, até um certo ponto, planejada pelos próprios sionistas. Israel alcançou certos objetivos, né, ao destruir Gaza, ao decapitar a liderança de muitos inimigos, e também de destruir aí o sul da Síria. Ele conseguiu certos objetivos dele. Né? Isso daí parece uma vitória, não é? São efeitos de curta duração, né, que não resolve os grandes problemas de Israel. E pode até trazer mais problemas, né, em vez de soluções. Se não, veja, Israel conseguiu realocar, trazer de volta seus reféns. Ele conseguiu realocar o seu povo aí nas áreas que ele vai tomando. É complicado, hein? É demorado. Hein? Fez estragos no Hezbollah, no sul do Líbano, e depois acabou recuando. E acho que também teve muitas perdas. Né? Veja, a sociedade israelense está sofrendo aí grandes golpes aí desde o 7 de outubro. Né? O governo está com problemas. A ala militar e a ala política de Israel, elas estão com problemas. A vida não é fácil para Israel. Nada fácil. Israel viu uma chance aí no sul da Síria, de certo, deu algum apoio ao HTS. Veja, ele não perde oportunidade, né? Mas é um trabalho duro, dispendioso, isso aí de destruir bases no sul da Síria. Né? O Times of Israel fez uma entrevista lá com o comandante dos rebeldes. Aí ele prometeu um período de harmonia, paz e amor com Israel. Veja só, uma coisa assim que parece amar aquelas figurinhas, né? Amar é. Será que é assim mesmo? Israel tem um caso de amor com os rebeldes? Do mesmo jeito que ele tinha um caso de amor antes com o Hamas, né? Lembra? Porque quando ele criou o Hamas, era tudo paz e amor, né? Veja, Israel então alcançou uma grande vitória sobre os inimigos. Será que é mesmo assim? Veja, há muitos problemas com essas análises, hein? Primeiro, vamos já falar mais um pouco sobre a Turquia. Veja, a Turquia tem mais probabilidade de ser a principal vencedora aí nesse conflito, né? E a influência dominante na região, porque a Turquia já governou essa região. Inclusive se diz que na época que tinha lá o Império Otomano, né, porque tem muitos povos turcos, é um colosso a quantidade de povos turcos, turcomanos, turcomongóis, povos túrquicos, né, espalhados pelo mundo, ali Azerbaijão, Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão, é tudo povos túrquicos, né? Bom, os próprios casares, né? Lá, as famílias poderosas de banqueiros ditos judeus, na verdade, são banqueiros casares, que é o que? O povo casar. Um povo que veio lá da Casária, que também era turco-mongol. Eu fiz acho que uns 4 vídeos sobre esse tema, né? Bom, então assim, aparentemente, agora o grupo que a Turquia mais controla ali dentro da Síria são os rebeldes. SNA, FSA, TFSA, né? Veja, esses grupos aí, tem muitos grupos que não são muito amigos do HTS, né? Então, assim, deve chegar uma hora que os otomanos aí, os turcos, vão colidir com os sionistas aí, porque a possibilidade daquilo, enfim, de haver briga ali é uma coisa muito tênue, né? É um barril de pólvora, né? Veja, o Império Otomano ele controlou toda a Palestina por centenas de anos. E se diz, inclusive, que havia muita paz na região. Né? Que árabes, cristãos e judeus viviam em paz ali. Né? Se toleravam. Não tinha, na verdade, assim, as coisas que acontecem entre as lideranças não é aquilo que acontece com o povo comum. Né? Então, assim, inclusive a região onde era Israel era governada pelos turcos otomanos, né? Pelo Império Otomano, né? Bom, então assim, a gente pode criticar aí o atual líder da Turquia, o Erdogan, porque ele faz um jogo duplo, né? Porque ele critica Israel quando Israel ataca Gaza, mas ele sempre fornece petróleo a Israel e coisas assim. Veja, tudo isso é realpolitik, né? Amigos, amigos e negócios à parte, né? A realidade é que a Turquia está vendo algumas de suas terras otomanas perdidas, o que inclui não apenas a Síria, mas também a Palestina, hein? Alguém imaginava que Israel estaria ao lado da Turquia ajudando o HTS a governar a Síria? Alguém imaginava que o Hamas apoia a conquista da Síria pelo HTS? Veja, Israel está ajudando a criar um reino pacífico nas suas fronteiras? Israel acha que eliminou o Irã do tabuleiro de xadrez?
Por que que Israel foi com tanta sanha na destruição da infraestrutura militar do Assad, lá no sul da Síria? Talvez para que não caia nas mãos do HTS, né? Essas bases militares aí, não é isso? A base aérea de Mezeh, em Damasco, navios sírios em Latáquia foram atingidos. Bom, aparentemente o HTS consegue segurar por algum tempo aí as várias milícias xiitas e jihadistas sunitas. Bom, o grande vilão aí, entre aspas, que é o Assad, ele se foi, né? O Bibi e o Erdogan parece que se entendem, né, nesse momento, e também parecem em bons termos aí com o HTS. Logo veremos se o que virá será melhor do que aquilo que se foi. Né? E o mundo segue tripolar. Né? Claro, a Rússia está criticando, a China está criticando, e os Estados Unidos está dizendo que a Al-Qaeda, na verdade, ela é paz e amor, né? Progressista. Né? Não caiam nessa, pessoal. As coisas vão mudar. Veja, eu também já deu 25 minutos aqui, né? E, bom, então eu vou deixar aqui a reflexão do Brian Berletic, né, que eu também coloquei lá no blog, que é uma parte grande também. Ele faz uma análise muito importante aí da influência da mídia, né, para perverter os povos, né? Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado aqui no Brasil, é com isso, pessoal. Sabe, da onde vêm suas ideias? Quem é que está influenciando a sua maneira de pensar? Por que que você defende a direita? Por que que você defende a esquerda? Né? Por que que você tem tanto desprezo pelo presidente quando ele é um e depois você tem tanto apego àquele presidente quando ele é outro? Por que você acha que isso vai influenciar diretamente na tua vida? Né? Veja, a gente faz canal de geopolítica para entender que o mundo ele é complexo. Sabe? Você não pode tomar partido de um outro país. Tudo bem, a gente tem as influências da gente. Todo mundo quer saber falar inglês, não é verdade? Sim, mas o mundo ele já é tripolar, é importante entender isso daí, né? Ele não vai deixar, ele não vai voltar a ser unipolar, o mundo, né? Então, assim, eu acho bem importante essa coisa do Congresso Nacional estar tomando consciência de que o BRICS existe, ele é real, né? Bom, pessoal, então o vídeo vai ficar assim, vai ficar curto, né? Tá aí 27 minutos. Gostaria de falar outras coisas. E vou deixar então essas reflexões aí do Brian Berletic, né? Para o vídeo de amanhã. Né? E até porque esse material que a gente está trazendo aqui dá bastante trabalho de compilar esse material, né? Inclusive, hoje eu recebi aí do Dante Mantovani, um velho amigo, músico, maestro, e que também faz um trabalho muito bom na área política lá na cidade dele, Paraguaçu Paulista. Aí, Paraguaçu Paulista, já participei várias vezes lá do Festival de Música de Paraguaçu Paulista. Pessoal, eu sou pianista de formação, né? Tem um canal de música, inclusive, tem muitas gravações lá. E todo ano eles me chamam para ser o pianista lá do festival e também dar aulas de música e ajudar também com a orquestra, a fazer os ensaios e tudo mais, né? E ele pegou um texto nosso aqui, na verdade ele fez uma transcrição de um vídeo onde eu falo sobre as Coreias, eu falo sobre o projeto de trazer as ferrovias para o estado de São Paulo, né? Também eu falo, acho que sobre os diamantes, né? Os diamantes artificiais que a China está fazendo, que está derrubando o preço dos diamantes aí da De Beers no mercado internacional. É um vídeo que, se eu não me engano, o nome desse vídeo é Os Diamantes de Sangue Não São Eternos. E ele fez um compilado, né? E depois eu vou colocar lá no canal como você não coloca como um vídeo, você coloca como um texto ali. Tem um nome, né? Isso daí você pode colocar no canal, mas é só para leitura mesmo, né? Bom, a gente é muito ligado em texto, né, pessoal? Então, colocar ali também na forma de texto para vocês verem o compilado que ele fez, né? E que ficou bem interessante. Bom, eu trabalho muito com transcrição, né? Faço transcrição. Geralmente eu faço do professor Jalife, eu faço dos canais nacionais, eu faço do Stulin, do Scott Ritter, das entrevistas do Diagi Napolitano, eu transcrevo, né?
É assim que a gente trabalha, né? E depois faz o compilado, uma síntese. Eu faço a minha síntese. Claro, se eu jogar ela lá no ChatGPT, ele faz para mim. Mas eu ainda prefiro muito fazer com que o texto, colocado aqui no canal, ele tenha um cunho assim oral. Então, na verdade, não é pensado assim para simplesmente ler um texto que eu compilei. Não, eu quero que esse texto ele funcione, ele comunique, ele seja fácil de entender, né? Às vezes a gente faz meio correndo, né? E não comunica tanto, sabe? Às vezes você faz uma coisa mais reflexiva, uma coisa mais pensando, pesando cada palavra. A pessoa me chamou muito a atenção aí a entrevista que o Edilson deu para o comandante Farinazzo, acho que foi ontem. Absolutamente fora de série. Ó. Tem um cara que eu tiro o chapéu, é o Edilson, para fazer uma análise. Porque assim, não tem paixões. É aquela análise sóbria, objetiva, clara, que dá nome aos bois. Falou, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Né? Mostra as relações entre os jogos de forças, né? Porque é bem isso que teve lá na Síria, né? Jogos de forças se posicionando. Ninguém é eterno, né? Ninguém fica para sempre na presidência. Né? A ideia de que aquilo era uma tirania, né? Vem muito da mídia, da propaganda. Né? Por exemplo, se você pode dizer que a Rússia é uma tirania sobre o Putin, eu acho absurdo dizer uma coisa dessa. Porque eles controlam a mídia. O pessoal tem que controlar a mídia. A China controla a mídia? Ah, então a China é uma tirania. Pessoal, a mídia aí, as redes sociais do Ocidente, elas são subversivas, pessoal. Elas moldam a juventude. Faz o cara, sabe, o cara se torna aí um subversivo dentro do seu próprio país. A mídia consegue fazer isso daí. Ela consegue dividir um país contra si mesmo. Ela consegue forjar aí mentalidades, temperamentos, caracteres, né? Consegue moldar a mente da juventude, principalmente dos jovens, né? Que tem uma mente mais moldável. Né? Então, assim, você tem que ter controle da mídia. Estou dizendo que eu sou a favor de censura. Veja, eu acho que tem que controlar a mídia. Para que ela não reflita automaticamente a vontade do imperialismo XYZ. Né? Por quê? Porque a propaganda ela se miscui aí na mente do indivíduo. Daqui a pouco ele está defendendo um negócio aí, está carregando uma bandeira aí na rua que nem é dele, nem é do país dele. Quer fazer revolução colorida, quer fazer primavera árabe, como fizeram naqueles países árabes lá, porque aquilo é um caos. Alguém já viu algum país que sofreu uma revolução colorida se dar bem depois? Nunca aconteceu. Então, olha a desgraça que fizeram no Iraque, na Ucrânia, pessoal. Foi uma revolução colorida lá que virou uma revolução sangrenta, né? O Maidan lá. De repente, os caras estavam matando os russos dentro da Ucrânia, né? Depois daquele Maidan lá. Foi uma quinta colonice aí, hein? Usando rede social, usando agentes pagos, usando subversão, usando formadores de opinião, sabe? Por exemplo, ontem eu estava vendo aí, tinham dois israelenses criaram um esquema, não sei se é lá, não sei se era uma empresa que estava lá na Ucrânia, lá, nem sei onde é que é a sede dessa empresa. O pessoal tinha um monte de brasileiro que caiu aí no golpe. Sabe, um golpe aí para você comprar seguro, para você, sei lá, comprar passagem de avião. Quando você vai ver, não é nada disso, pessoal. É uma coisa assim, muito doida, assim. Como é que, de repente, sabe, você consegue criar uma coisa subversiva, como se com uma fachada aí de uma coisa bonita. Na verdade, vai ver a lavagem de dinheiro, né? Bom, enfim, é complicado, né? Bom, mas então vamos ficando por aqui, pessoal. Então deu 34 minutos aqui de vídeo. Obrigado aí. Se você chegou até aqui, já dá um like aí. Se você verifique se você está seguindo o canal. Se quiser ajudar o canal, Pix aí na descrição do vídeo. E mídia alternativa, independente, canal de livre expressão, livre comunicação. Vamos em frente. Vamos ficando por aqui. Pessoal, obrigado a todos aí, hein? Até a próxima e fiquem com Deus.